Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos neste domingo a festa da exaltação da Santa Cruz. Qual a importância da imagem do crucificado? A festa da exaltação da cruz guarda uma estreita relação com a Sexta-feira Santa. Jesus foi condenado à morte de cruz, carregou-a sobre os ombros até o Calvário. Nela foi pregado e nela foi levantado da terra. Entregando sua vida livremente, no gesto supremo de amor a Deus e aos irmãos e irmãs, Jesus transformou a vergonha da cruz em fonte de salvação. Quando for elevado da terra, atrairei todos a mim, disse Jesus. A cruz fala do amor sem limites de Deus por seus filhos e filhas perdidos. A cruz simboliza a derrota do pecado e a vitória do amor. A cruz evoca Jesus e lembra as vítimas da injustiça humana, os crucificados do nosso tempo, com os quais temos que ser solidários para que tenhamos uma vida digna e justa. Então, celebrando esta festa da exaltação da Santa Cruz, mas é importante dizer de que não exaltamos o sofrimento, nem as cruzes de cada dia. Exaltamos o que aconteceu na cruz, a fidelidade e a entrega radical de uma vida em solidariedade com todos os crucificados do mundo. A imagem do crucificado nos diz: eu estou com todos os que sofrem. A cruz de Jesus foi prefigurada no livro dos Números pela imagem da serpente de bronze. A caminhada pelo deserto dos escravos hebreus libertados então do Egito foi sofrida, foi muito dura. Por isso a reação deles foi reclamar e esquecer tudo que Deus havia feito por eles, ou seja, ingratidão. Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e já estamos com nojo deste alimento miserável. É o que nos diz o capítulo 21, versículo 5, lá do livro dos Números. Esse nojo que os hebreus sentiram pelo maná que Deus fez descer do céu para que eles não morressem de fome e pudessem caminhar firmemente em direção à terra prometida, está presente em nós também. A propaganda de consumo nos faz olhar para o que ainda não temos e desprezar aquilo que temos. Desse modo, vivemos insatisfeitos e temos nojo da nossa rotina e da nossa vida e dessa vida que nós levamos. Ao lamentar o que ainda não temos, nos tornamos ingratos para com a vida e para com o próprio Deus. No lugar da gratidão, entra a reclamação e o amargor. Quanto mais reclamamos, mais a vida fica pesada. A resposta à reclamação e ingratidão dos hebreus foi o surgimento das serpentes venenosas. Esse veneno tem vários nomes. O veneno do egoísmo, da violência, da injustiça, da exploração, do orgulho, da ambição, da mentira, do medo, da maldade.
A cura para o veneno que nos adoece passa por uma atitude. Olhar para o alto, onde está a imagem de uma serpente de bronze. Ela simboliza a bondade, a misericórdia e o amor de Deus pelo seu povo. A serpente de bronze, levantada sobre uma haste, é um símbolo de Jesus levantado na cruz. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A imagem de Jesus crucificado é fonte de cura para nossas doenças. Por suas feridas fostes curado. Isso nos diz a primeira carta de Pedro. Mas a cura que precisamos não acontece sem a nossa participação, como nos lembra Hipócrates, pai da medicina. Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. A cruz de Cristo não é um símbolo mágico, mas um questionamento. Qual é a minha responsabilidade na doença que está me acometendo? Em outras palavras, as nossas opções erradas têm consequências que nos fazem sofrer. Esse sofrimento não deve ser atribuído a Deus, mas sim às nossas escolhas egoístas e aos efeitos que elas têm na nossa vida. O salmo de hoje nos revela o quanto somos parecidos com os hebreus que andavam pelo deserto. Quando os feria, eles então o procuravam, convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é a sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Em outras palavras, o que nos traz para Deus é mais a dor do que o amor. Quando a vida está boa, nos esquecemos dele. Quando fica ruim, o procuramos. Quando volta a ficar boa, o esquecemos novamente. O apóstolo Paulo fala da cruz do nosso Senhor como aniquilação ou despojamento, ou seja, kenosis. Cristo abriu mão da sua condição divina para vestir a fragilidade dos seres humanos e tornou-se homem. Experimentou nossas dores e limites, conviveu com os nossos dramas e nos indicou o caminho que leva à salvação. Fez-se servo dos homens, como se tudo isso não bastasse, desceu ainda mais. Foi contestado, preso, condenado e sofreu uma morte infame na cruz. A morte reservada aos malditos e abandonados por Deus. Segundo a mentalidade da época, era assim que todos viam, e por isso Jesus teve essa morte infame. Exatamente porque Jesus nos amou até o fim, Deus Pai o ressuscitou e o exaltou, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, Senhor. O que significa que Jesus está revestido do poder e da autoridade do Pai para salvar a humanidade inteira. Os céus e a terra e os infernos também. No Evangelho de hoje, Jesus aplica a si mesmo a imagem da serpente de bronze. Com ela, Jesus será para todos aqueles que o contemplarem, sinal visível do amor de Deus. Aliás, mais do que a serpente de bronze, Jesus será para aqueles que nele creem fonte de vida eterna.
A cruz de Cristo sempre deve nos lembrar dessa verdade fundamental. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Portanto, sempre que sentirmos que Deus não nos ama, olhemos a imagem do crucificado. Mais ainda, sempre que nos sentirmos condenados por causa de algum pecado que cometemos, olhemos para o crucificado e nos lembremos. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus veio oferecer a todos os homens, sem exceção, a vida definitiva. Sua cruz nos ensina que só quando amamos até o fim é que o mal pode ser vencido. Uma última palavra. Ninguém pode se considerar cristão quando busca comunhão com Deus, mas se afasta do drama de quem está crucificado. Não podemos separar Deus do sofrimento dos inocentes. Ele sofre nos seus filhos e filhas. A cruz ou o crucifixo que carregamos no peito ou tatuamos no corpo se torna hipocrisia religiosa se não estamos dispostos a fazer descer da cruz aqueles que estão dependurados nela. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando a noite em que Nicodemos vem ao encontro de Jesus. Peço aquilo que quero: compreender e acolher o mistério do Filho do Homem ressuscitado como sinal indubitável do amor de Deus por mim e por meus irmãos. E buscando tirar proveito, escuto e medito sobre as palavras de Jesus ali para Nicodemos. E concluo meu momento de oração olhando e contemplando o crucificado ali na cruz e me perguntando: o que eu fiz, o que eu faço e o que eu farei por ti, Jesus? Um santo e abençoado domingo para todos e todas.